Agora foi. Boa noite, pessoal. Então, vamos começar com o nosso trabalho de hoje, 7h30, com uma leitura da página, uma página aqui do livro Seara dos Médiuns, Geografia do Chico Emmanuel. Eu tenho aqui um texto que tem como título Mediunidade e Alienação Mental. Tá? É um assunto que vamos tratar hoje, né? Relativa à reunião pública de 13 de junho de 60, na questão 221, parágrafo 5º, em que Kardec pergunta aos espíritos, não é? Se a mediunidade pode causar loucura, né? Quantos não se resignam com as verdades que a doutrina espírita veio descerrar a mente humana? Há mais de um século, dizem, inconscientemente, que a mediunidade gera a loucura. E multiplicam teorias complicadas que lhe justifiquem o modo de pensar, observando-a simplesmente como estado mórbido, dando a ideia de especialistas que apenas examinassem os problemas do homem natural através do homem doente. Considerando-se a mediunidade como percepção peculiar à estrutura psíquica de cada um de nós, encontrá-lo-emos nos mais diversos graus em todas as criaturas. Né? Então, ele fala aqui que a mediunidade é uma percepção peculiar à estrutura psíquica de cada um de nós. Né? À vista disso, podemos situá-la facilmente no campo da personalidade, entre os demais sentidos de que se serve o espírito a fim de expressar-se e envolver para a vida superior. Evolver para a vida superior. Né? Isso é, a habilidade auxilia na expressão para nós podermos evoluir. Não ignoramos, porém, que os sentidos transviados conduzem fatalmente à deturpação e ao desvario. Maior. Ellen, fecha o microfone, por favor. É só coisa que vem bem embalada. Embalada mesmo. Não ignoramos, então, deixa eu repetir aqui, ó. Não ignoramos, porém, que os sentidos transviados conduzem fatalmente à deturpação e ao desvario. Os olhos são auxiliares imediatos dos espiões e dos criminosos que urtem a guerra e povoam as penitenciárias. Contudo, por esse motivo, não podem ser acusados como fatores de delinquência. Os ouvidos são colaboradores diretos da crueldade e da calúnia que suscitam a degradação social, mas não apresentam em si mesmos semelhantes desequilíbrios. As mãos, quando empregadas na fabricação de bombas destruidoras, são operárias da morte. Entretanto, não deixam de ser os instrumentos sublimes da inteligência em todas as obras-primas da humanidade. O sexo, que constrói o lar em nome de Deus por toda parte, é vítima de tremendos abusos pelos quais se amplia terrivelmente o número de enfermos cadastrados nos manicômios. Contudo, isso não é razão para que se lhe deslustre a missão divina. A manifestação é da instrumentalidade. O erro é da criatura. A faculdade mediúnica não pode, assim, responsabilizar-se pela atitude daqueles que a utilizam nos atos de ignorância e superstição, maldade e fanatismo. E qual acontece aos olhos, aos ouvidos, às mãos e ao sexo, que depende do comando mental, a mediunidade, acima de tudo, precisa levantar-se, esclarecer-se, edificar-se e servir, com bases na educação. Desligar os microfones, por favor. Tudo bem, eu posso desligar aqui, eu desliguei já, obrigado. Tá? Tudo bom. Medalha, me desculpe, se você quiser eu posso ficar como anfitriã
e ficar desativando o microfone das pessoas caso entrem com o Não, pode microfone ativado. deixar. Isso eu resolvo por aqui Tudo mesmo. bem. Obrigado, tá? Então, tá bom. Tá joia? Muito Tá obrigado, tá? joia, por nada. Ok. Então, gente, nós lemos aqui, nesse texto de Emmanuel, em que ele fala que a manifestação é da instrumentalidade. O que ele quer dizer com isso? Né? Nós somos instrumentos da manifestação. Então, nós escolhemos. Queremos usar a mediunidade para quê? Né? Podemos usá-la para o trabalho dignificante ou usá-la de outro modo, ou não usá-la em geral. Né? Mas nós temos o germe já que nos traz a dificuldade, o desequilíbrio, o processo difícil de vida, nós vamos aumentar esse processo, aumentar esse desequilíbrio, causar maior dano em nós mesmos. Quando se fala que os manicômios estão cheios de médiums, né? Queremos dizer que essas pessoas não souberam ou não foram orientadas, não foram auxiliadas no seu processo mediúnico. Aqueles médiums que, infelizmente, não puderam ser orientados a usar a sua mediunidade, ou, usando a sua mediunidade, causaram danos já mentais, já físicos no processo da sua evolução. Assim, então, nós vemos que mediunidade não gera qualquer dificuldade em nós. Pelo contrário, se nós tivermos já o nosso instrumento, né, o defeito, o processo mental em desequilíbrio, ou já causado por processos até obsessivos, não é? A mediunidade, sim, pode acentuar, não é, esse processo quando não tratar. Ok? Então, mediunidade é auxílio para nosso processo de provação, né? É uma prova que nos é dada para que nós possamos evoluir num processo melhor e mais tranquilo do que seria se não tivéssemos esse instrumento para o nosso trabalho. Por gentileza, o senhor poderia dizer para mim o número do capítulo, por favor, do Seara dos Médiuns? Desse texto? Esse texto é mediunidade e alienação mental. O meu aqui é a página 135. Tá Qual bom? é o capítulo? Não tem número, certo? Tá. Tá? Você procura aí no índice, ok? O meu aqui é a página 135. Ok. Se for a mesma edição, tá? É a mesma página. Obrigada. Jorge, com licença, boa noite. Boa noite. Eu acho que no livro, eu pesquisei aqui na internet que eu estava acompanhando com você, era o tópico 43 do livro. Ah, muito obrigada. É porque eu estou acompanhando aqui na Bíblia do Caminho. Obrigada. Uhum. Ok, obrigado, Leonardo. Então, vamos fazer uma prece para iniciar nosso trabalho de hoje. Quem gostaria de fazer a prece? Eu posso fazer, aproveitando que eu falei logo. Oh, com certeza. Obrigado, Leonardo. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, pedindo o amparo dos nossos amigos espirituais para que nos envolvam e nos protejam, que nos sintonizem, para que possamos ter momentos bons de estudo, de elevação e de entendimento. Que as nossas consciências sejam dilatadas para nós aprendermos o mais bem possível, né? O mais correto possível, para que nós possamos entender bem as palavras que vão ser ditas, que nós possamos nos expressar, perguntar e continuar esse caminho de estudo e de trabalho na seara do Pai. Pedimos a Deus e aos bons espíritos que nos emantem com seu amor e com sua luz e que fiquem conosco, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então, só lembrando, né, nossos combinados, aqueles que estão chegando agora, aqueles que não lembram, eu peço,
é permitido fazer perguntas. Podem fazer perguntas durante o nosso trabalho, mas eu peço que levantem a mão, tá? Não escrevam no chat que eu não consigo acompanhar, ok? Mas perguntas relativas ao que está sendo trabalhado. Perguntas que querem ser feitas, que fogem ao assunto que está sendo discutido, ficamos um pouquinho mais depois das 8h30, para que a gente possa, então, conversar a respeito. Combinado? Beleza? Então, tá, gente. Vamos, então, ao nosso trabalho do dia de hoje. Eu não estou vendo vocês, tá ok? Então, se alguém levantar a mão, tem que falar, porque realmente eu estou aqui com a tela somente com a apresentação. Nós vamos trabalhar hoje... Assim, Medária, Oi? não está compartilhando a tela. Então, vamos refazer aqui. Vamos lá. Agora deu? Ainda não. Não? Não. Não, ainda não. Então, vamos fazer de novo aqui. Engraçado, né? Porque no teste deu. Agora... Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos fechar aqui. E agora, deu? Não, Medária. Ainda não. Só um minutinho, eu vou tentar abrir aqui, tá? E agora? Não. Nada ainda. Vê se tem um ícone aí embaixo na sua tela, um ícone verdinho escrito Share Screen. Eu sei, esse já estava trabalhado para abrir. Vamos ver se eu abro ele aqui de novo. Vamos ver aqui. Opa! Ok, share screen aqui. Vamos lá. Deu? Aparece que você começou a compartilhar a tela, mas não aparece o slide. Então, vamos abrir aqui, sem compartilhar. Jorge, com licença, é a apostila 2? Aula 2? Você quer que eu tento compartilhar ela daqui? Não, eu tenho que ser, tem que ser ela em PowerPoint, sabe? Que aí eu posso... Aqui, eu vou compartilhar agora. Share o screen. Está aqui.
Vamos ver. Deu? Agora foi. Agora foi. Oh! Gente, eu estou acostumado com o Nietzsche, né? É bem mais fácil a gente trabalhar com o Nietzsche do que com o... Bom, na aula passada, gente, na aula passada, nós falamos, então, e trouxemos o conceito de médium. E trouxemos também novas definições, né? Sobre o que é médium ostensivo, o que é médium inspirado, o caráter orgânico da mediunidade. Nós falamos que a mediunidade ela evolui, ela progride com o ser, né? Dependendo, então, do adiantamento moral da criatura. Né? Nós vimos que a mediunidade pode ser mediunidade natural, pode ser de provas, e que os médiuns podem ser facultativos e involuntários. Correto? Então, isso foi o que nós vimos na aula passada. Hoje vamos ver fenômenos mediúnicos e os perigos e inconveniências da mediunidade, que é o capítulo 18 do livro dos médiuns. Tá? Muito bem. Bom, vamos simplificar, então, aquilo que nós falamos ontem, na aula passada. Vamos simplificar e dizer que mediunidade é a faculdade que tem o indivíduo de servir de intermediário entre as esferas do mundo físico e do mundo espiritual. Médium intermediário, certo? É a definição direta do que é médium, né? Está no meio, ele é intermediário num processo entre um e o outro plano. Agora, a Joana de Ângeles, ela é mais específica, quando ela fala em mediunidade espírita. Né? Mediunidade espírita é que faculta o intercâmbio consciente responsável entre o mundo físico e espiritual, facultando a sublimação das provas. Olha só, facultando a sublimação das provas. Não falei que mediunidade era uma provação? Que nós aceitamos para que possamos melhorar, evoluir melhor? Então, aí, ó, faculta a sublimação das provas, pela superação da dor, pela renúncia às paixões. Vamos pensar dor, né? Não é dor física que ela está falando aí, né? Ela está falando de dores espirituais, aquele abandono que a gente sente, aquele se sente menor, se sente traído, se sente angustiado. Essas dores que ela está falando, né? Dor pela renúncia às paixões. Como é difícil abandonar uma coisa que a gente gosta, a gente quer, não é? Como é difícil quando a gente não consegue vencer aquele nosso ego, não é? Que está buscando alguma coisa diferente, né? Ao mesmo tempo, abrindo para criaturas os horizontes luminosos para a libertação total, mediante o serviço aos companheiros do caminho humano, gerando amor com instrumentos da caridade redentora que ninguém pode pressentir. Olha que interessante esse trabalho de Ângeles, lá no livro Oferenda. Então, ela traz um conceito para nós de mediunidade espírita. Não mais mediunismo, mais mediunidade com Jesus. Qual a diferença entre mediunismo e mediunidade espírita, mediunidade com Jesus? Mediunismo é aquela mediunidade praticada sem conhecimento. Aquele médium que não se instrui, que não estuda, que não se educa, ele pratica o mediunismo e não a mediunidade. Porque nas suas comunicações, geralmente, tem um processo difícil ali, né? Porque ele não sabe o que está fazendo. Né? Então, nós temos essa diferenciação que a literatura nos apresenta entre mediunidade e mediunismo. Certo? Mediunismo é a mediunidade praticada fora dos padrões que Kardec nos coloca no livro dos médiuns. Isso é, conhecer o processo da mediunidade, para que possamos atuar com ela de forma coerente e segura. Beleza? Então, com esse conceito bem claro, nós podemos dizer que mediunidade é um fenômeno. Né? A chuva é um fenômeno natural.
facilmente explicada, né? Fisicamente explicada, tranquilo. Né? É um fenômeno normal, chover é normal. Né? Agora, a neve. A neve também é um fenômeno totalmente explicável, não é? Mas ele é um fenômeno raro, porque aqui não chove, aqui não cai neve. Né? Aqui no Brasil não cai neve. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro não cai neve. Então, é um fenômeno que é facilmente explicado, mas ele é raro. Agora, a mediunidade é um fenômeno paranormal. É um fenômeno que a ciência não consegue explicar. Então, por isso, ele é paranormal. Então, as leis que regem esse fenômeno não são conhecidas pela ciência. Então, podemos dizer que é um fenômeno que não tem a sua normalidade explicada. Beleza? Então, os fenômenos espirituais, né, relativos à mediunidade, podem ser anímicos ou mediúnicos. Essa palavra anímico é muito comum, já se ouviu muitas vezes. Né? Então, indica um processo, um fenômeno, ao qual o agente do fenômeno é o perispírito do médium. Isso é, um espírito encarnado que se manifesta para esse processo da mediunidade. Ok? Por favor, quem está de microfone aberto, por favor, fechar o microfone. O Zé Roberto que está já há 6 anos nesse projeto do Barueri. Olá. Legal. Então, nós temos aqui, como fenômenos anímicos objetivos, tá? A telecinese. O que é a telecinese? O médium, de efeitos físicos, consegue movimentar objetos só com o pensamento. Né? O movimento se mexe. No cima da mesa, o copo se mexe. Né? Vai para o lado da mesa, assim. Né? Okay? Pirogenia. Né? A pirogenia, o médium provoca incêndios. Então, isso é um projeto, é um fenômeno objetivo, porque todo mundo enxerga, todo mundo vê. Agora, tem fenômenos espirituais que são anímicos, mas subjetivos. Por exemplo, a telepatia. A telepatia é a comunicação mente a mente, não é? Então, essa comunicação mente a mente não é percebida só por quem está nesse tipo de comunicação. Pode ser espírito encarnado com desencarnado, ou espíritos encarnado com encarnado, ou desencarnado com desencarnado. Tem a telepatia, não é? Aliás, os espíritos desencarnados não falam, eles somente se comunicam pelo pensamento, pela telepatia. Ok? Clarividência. O que é clarividência? É a evidência à distância. Então, o médium se desloca, né? Seu perispírito se desloca até o local, enxerga uma cena, volta e conta o que ele viu. Isso é clarividência. Não tem nenhuma interferência de uma entidade espiritual. Então, são fenômenos anímicos. Já os fenômenos mediúnicos são aqueles em que o agente é o espírito. Certo? Então, há uma relação direta entre espírito desencarnado com encarnado, ou encarnado com encarnado, onde há esse processo direto de um espírito em relação ao outro. A psicofonia, a psicografia são, então, exemplos disso, em que o espírito se desloca do corpo físico e entra em contato com outro espírito. Então, há a comunicação. Aí, então, ele é médium, é intermediário de um processo que está ocorrendo naquele momento. Então, esses são os fenômenos, né, espirituais. Aqueles, então, que nós dizemos que a mediunidade é um fenômeno. Certo? E essa mediunidade é atributo do espírito. Esse espírito, como nós todos somos espíritos encarnados, tanto anímico quanto mediúnico, é um atributo do espírito. Essa mensagem ali, ó, todo médium sensitivo, vai em todo sensitivo é médium, está explicada para esse processo. Né? Então, os anímicos são médiums sensitivos. Eles sentem, mas eles não provocam, não são intermediários de um processo mediúnico. Eles só fornecem material para que o fenômeno ocorra. Beleza?
Muito bem. Dessa forma, então, nós temos aqui esse quadrinho aqui para explicar os efeitos de cada fenômeno. Tá? Os fenômenos espirituais causam dois tipos de efeitos. Primeiro, é os efeitos físicos, né? Aqueles objetivos. E o segundo são efeitos inteligentes, os subjetivos. Então, se nós falarmos em fenômeno, né? O efeito da mediunidade, do fenômeno espiritual anímico, nós vamos dizer que é efeito físico ou subjetivo. Nós sabemos antes. Os mediúnicos são aqueles em que existe, então, um efeito inteligente. Sempre há uma mensagem, sempre há um propósito pelo qual o espírito está usando um intermediário. Os médiuns podem ser inconscientes ou facultativos. Geralmente, os médiuns ou fenômenos anímicos são provocados por médiuns inconscientes. A maioria dos médiuns de efeitos físicos não sabem que são médiuns, né? Então, nós vemos uma quantidade imensa aí de fenômenos acontecendo, às vezes, sem nenhuma explicação, né? Porque o médium fornece o elemento, que é o ectoplasma, para os espíritos trabalharem e ele nem percebe que está fazendo isso. E tem os médiuns facultativos, não é? Facultativos é aqueles que se propõem, né? Se propõem a fazer esse trabalho. Ok? Muito bem. Então, falamos sobre os fenômenos. Agora, eu vou dizer para vocês aonde vocês podem procurar e trabalhar um pouco, né, esses conceitos de fenômenos anímicos e fenômenos espirituais. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 7, capítulo 8. Olha só. Da emancipação da alma. Nesse capítulo, então, capítulo 8, nós temos vários fenômenos anímicos, né, de emancipação da alma. Então, quem quiser, né, se aprofundar no assunto, pode buscar a leitura, né, desse capítulo 8 e do capítulo 9, né, em que ele fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal, que são os fenômenos mediúnicos ou espirituais. Qualquer pergunta difícil, qualquer dificuldade que tiver para explicar alguma coisa, leia esse capítulo. Não é? É muito importante a gente tomar conhecimento da onde que vem, né, a base do Livro dos Médiuns. Está aí, ó, no Livro dos Espíritos. Esses capítulos aqui, ó, anjo de guarda, anjo guardião, os talismãs, bênçãos e maldições, todas as dúvidas que a gente tem, às vezes as pessoas perguntam para a gente e a gente não sabe responder, estão lá no Livro dos Espíritos, basta a gente consultar. Beleza? Isso aqui é só uma parte para a gente ter uma noção. Bom, voltando ao conceito do capítulo 14, item 159, né? Conceito de médium, eu queria fortalecer, eu queria enfatizar, né, essa questão dessa faculdade, que ela não é ou não se revela da mesma forma para todos nós. Bom, por que não? Porque não existe, como nós falamos, um espírito igual ao outro. Se não existe um espírito igual ao outro, não existe uma faculdade mediúnica igual a outra, ou um médium igual ao outro, né? Todos nós temos nuances dentro do mesmo processo. Podemos ser médiums de efeitos físicos ou médiums de efeitos espirituais, né? Mas com peculiaridades nossas, né? Particulares à nossa questão. Sendo assim, nós vamos ver por que isso acontece. Eu mostrei para vocês na aula passada a escala espírita, né? Que está lá dos espíritos, a segunda parte, no item 100. E nós vemos, então, que existem 3 categorias, né? 3 grandes categorias de espíritos. Os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. Certo? Bom, Kardec, não pense que ele foi assim, ele foi lá e classificou isso aí na maior facilidade. Não. Essa classificação que Kardec nos apresenta, né,
foi discutida com os espíritos. E muitos não concordavam, né? E discutiram a ponto de colocar dentro de uma situação única. E assim foi feita, né? Então, se nós lemos lá essa questão número 100, percebi que Kardec teve uma certa dificuldade de acertar, né, esses pontos dessa classificação. E ele fala o seguinte, né, que essa classificação não é absoluta, tá? Ela é relativa, né? Então, ela tem relatividade uma relação a outra, uma condição em relação a outra condição, certo? Cada categoria ela é definitiva, definida pelo seu caráter, né? Isso é, os espíritos imperfeitos têm seu caráter, cada um deles, dentro do processo. Mas isso não quer dizer que isso seja absoluto, né? Existe sempre uma transição entre um grau e o outro grau. Então, os limites, os extremos, não é, se confundem, né, naturalmente. Bom, então, os espíritos imperfeitos, como fala nessa escala aí, né, são caracterizados pela predominância da matéria em relação ao espírito. Isso é, eles têm propensão ao mal, né? O da segunda categoria se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria. E olha lá, o desejo do bem. Não que sejam bons, o desejo do bem. Tá? São os bons espíritos. Se esforçam para serem bons espíritos. Okay? E a primeira compreende, então, os espíritos puros. Esses, sim, já atingiram o grau supremo da perfeição. Então, somos 3 categorias. Bom, o que mais nos interessa, que mais aqui vem ao caso, que eu queria trazer para vocês, é esse trecho, esses 3 parágrafos que ele tem nos seus 3 últimos parágrafos da questão 100. Né? Então, ele fala o seguinte: com o auxílio desse quadro, fácil determinar se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade, dos que possam entrar em relação conosco, e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. Olha só, é, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Faremos, todavia, notar que esses não ficam pertencentes exclusivamente a tal ou tal classe, sendo sempre gradual o progresso, de que muitas vezes mais acentuado no sentido do que em outro. Pode acontecer que muitos reúnam em si caracteres de várias categorias. Em seus atos e linguagem, torna-se possível apreciar-se. Eu trouxe esses 3 parágrafos para que a gente possa perceber do que nós estamos sujeitos quando nós nos propormos a trabalhar como médiuns. Num plano de provas e expiações, nós somos rodeados por espíritos imperfeitos. Observe que Kardec não coloca aqui espíritos sofredores, que são a maioria, ou 99% daqueles que se fazem presentes nas reuniões mediúnicas. Ele coloca espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores. Quando esses espíritos imperfeitos estão sofrendo, essas categorias já não existem mais, porque já estão evoluindo. A dor, como fala lá Joana de Anjos, nos faz mudar, nos faz ver nossas necessidades. Então, o que nós vemos em nossa mesa mediúnica são esses espíritos, só que sofredores, que buscam auxílio para mudar, para melhorar. Já estão acordando do seu processo, do seu sono, né? Seu sono
de maldades, de perversidades, de ódios, e buscando auxílio no processo, então, para a sua evolução, para a sua melhora espiritual. Nas reuniões mediúnicas, muitas vezes, quando o diretor percebe que o espírito está enganando, muitas vezes espíritos, né, levianos, se fazem passar de sofredores. E se o diretor do trabalho é bem atento, ele vai agir, né, e vai tentar desmascarar a atitude desses espíritos. Né? Os espíritos impuros da 10ª classe são aqueles que realmente, né, fazem o mal. Né? Eles vêm para fazer o mal. Eles não têm nenhum problema com isso. Né? Então, eles sempre buscam, né, essa inclinação e causam, né, em nós desconfiança, né? Maneira de enganar. Eles causam em nós, então, essas propensões, quando em ação ou quando em contato conosco. Os levianos, né, eles são ignorantes, são maliciosos, zombeteiros, se metem em tudo. São aqueles que gostam de fazer brincadeiras em mesas mediúnicas, usando nomes que não são os deles. Né? Eles são, geralmente, na mitologia, descritos como duendes, né, tragos, gnomos. Né? São esses da mitologia, então, que sabem como são os espíritos da Terra. Né? Esses espíritos, né, bem ainda na busca de uma entidade, uma identidade, certo? E eles são servidores dos espíritos superiores. Nós podemos dizer que nessa classe podemos incluir alguns tipos, né, que nós podemos dizer, de espíritos que estão iniciando o seu processo, né, na evolução. Os elementais, aqueles que são utilizados, né, para auxílio na natureza, assim como para dificuldades, dependendo da qual eles são intuídos, ou de qual são dirigidos, não é verdade? Bom, os espíritos sábios são os mais perigosos. Eles são esses homens que desencarnaram com a sua sapiência, não é? E procuram dizer que essa sapiência que eles têm são a realidade. E assim eles geram muita desconfiança nas comunicações. Por isso que é importante, eu sempre digo isso e peço às pessoas, não fiquem psicografando em casa, não fiquem usando sua mediunidade para coisas pessoais. Né? Tem esse problema. Nós temos vários espíritos sábios que falam bonito, mas falam coisas sem pé nem cabeça. E se deixarmos abertos nossos canais, eles vão nos nós ficaremos fascinados por eles. E seremos canais desses espíritos. Então, cuidado com a nossa mediunidade, cuidado com o que nós estamos ligando. Estamos nesse processo. Okay? Espíritos neutros, tá? Não fazem o bem, mas também não fazem o mal, certo? Então, mas ficam ainda no processo da materialidade, né, se pegando as coisas grosseiras do mundo. Né? Pode se dirigir como eles quiserem. São alvos dos obsessores, né? Porque eles podem tanto para o bem como para o mal, tanto faz para eles. E os batedores e perturbadores. Essa classe de batedor e perturbador tem um nome esquisito, se foi tradução, porque são espíritos que eu acho que são importantes. Certo? Eles são espíritos que trabalham com a natureza. Eles provocam fenômenos naturais. Espíritos esses que, pela sua materialidade, eles conseguem agir na natureza, provocando, por exemplo, tempestades, mexendo no processo da Terra, por exemplo, terremotos. Não é? Eles podem, então, deslocar corpos sólidos à sua vontade. Né? Eles são agentes de espíritos superiores, que não podem atuar diretamente na matéria e usam, então, esse tipo de espírito para fazer o processo que precisa ser feito.
Certo? Então, eles podem produzir fenômenos naturais. Eles são agentes de fenômenos naturais. Né? Ok? Então, eu trouxe essa terceira ordem e esclareci mais ou menos essa terceira ordem, porque são aquelas aos quais nós constantemente estaremos em contato. Os espíritos benévolos, os sábios de sabedoria, não é? Espíritos superiores, eles estão presentes conosco. Mas, dependendo da nossa sintonia, nós possamos acessá-los ou não. Os benévolos são aqueles em que tem uma evolução moral, né? Mas não tem sapiência, não tem muita, né, inteligência. Mas estão presentes para ajudar sempre. Os sábios são aqueles que evoluem mais inteligência, né? E a moral ainda precisa ser trabalhada, certo? Eu dou um exemplo aqui, por exemplo, o trabalho de André Luiz. O André Luiz, ele tinha uma inteligência muito grande, mas precisava aprender moralmente ainda no seu processo, né? Espírito de sabedoria, né? De grande evolução moral e intelectual, e espíritos superiores. Okay? Vilma, fecha seu... Aí, beleza. Medalha, você pode fechar o som de todo mundo. Eu sei. Eu estou vendo aqui. Tem muita gente com som. É que até que apareça na minha tela aqui, que eu não consigo ver todo mundo, até que apareça aqui na minha tela demora um pouquinho, sabe? Aí eu fecho, tá? Pode deixar. Em participantes, se você clicar em participantes, à direita tem lá Multi-All. Multi-All. Participantes, e lá embaixo, Multi-All à direita. Você vai emudecer para todo mundo. Ah, tá. Beleza. Ok. Obrigado. Aprendendo, vivendo e aprendendo, né? Gente, ficou claro, então, por que eu apresentei a você essa escala espírita? Espero que sim. Né? Porque esses espíritos é que nós teremos contatos constantes, tanto quanto no nosso dia a dia, quanto no nosso trabalho mediúnico. Beleza? Então, essa frase aqui, em mediunidade, você precisa saber o que está fazendo, eu tirei lá da orientação às casas espíritas, né? Da Federação Brasileira, Federação Espírita Brasileira. Essa frase aí resume tudo. Muito simples, não é? Mas resume tudo que nós precisamos saber de mediunidade. Saber o que está fazendo é muita coisa. Nós temos que ter conhecimento base do trabalho mediúnico, né? E quem quiser consultar, está lá, está disponível, né, na internet, esse manual que fala sobre mediunidade, como tem que ser os trabalhos mediúnicos, quais são os participantes. Quem tiver curiosidade, pesquise lá. Então, o OCE, Orientações das Casas Espíritas da FEB. Okay? Capítulo 9, Mediunidade. Muito bom. Então, voltando ao assunto aqui, tá? Médium, né, é todo aquele, então, que todos nós somos médios, né? Claro, todos nós somos médios. Né? Então, refere-se à nossa inspiração, dos quais todos nós somos dotados. Lembra, nós falamos da questão 459 do Livro dos Espíritos? Todos nós sofremos influências, né? Isso é, estamos dirigidos conforme aquilo que nós acreditamos pelos Espíritos, né? Então, nós somos influenciados, nós somos inspirados a fazer o bem ou mal, depende de nós, né? E a questão da mediunidade ostensiva é relativa à predisposição orgânica, que nós dissemos que é a sensibilidade e a impressionabilidade. Olha só, duas questões, vamos dizer assim, duas capacidades, né, físicas que revelam, né, que são presentes nos médiuns ostensivos. Sensibilidade e impressionabilidade. Os médiuns são muito sensíveis, né? E médiuns muito impressionáveis. Né? Okay? Então, fala lá no Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 164, nós temos ali, né,
Bom, nós temos ali escrito o seguinte: características indispensáveis ao desenvolvimento de todas as outras qualidades que surgirão com o desenvolvimento das faculdades mediúnicas. Então, ele diz que essa sensibilidade e a impersonalidade são características indispensáveis ao desenvolvimento das nossas qualidades mediúnicas. Okay? Por que eu estou falando isso? Tá? Porque agora nós vamos tratar, né, ou conhecer melhor características de um médium. Está lá no livro Diversidade dos Carismas, tá? No volume 2, Emílio Miranda. Esses livros são dois atualmente estão publicando num volume só. Antes publicava volumes separados, né? São 2 volumes. E ele, então, trabalha muito com toda a questão mediúnica. Quem quiser adquirir, é um livro muito bom para a gente ter em casa e consultar. Não estou conseguindo fechar esse microfone. No caso, ó. É uma pessoa dotada de faculdade, sendo faculdades especiais e sensibilidade. Então, o médium, uma pessoa dotada de certas faculdades especiais e sensibilidade. Pode servir, mas nem sempre quer. Olha só, pode servir, mas nem sempre quer. E nem sempre em tarefas para exercer no campo específico da mediunidade. Ou poderá ter tarefas em determinado tipo de mediunidade e não em outras. Então, o médium, na realidade, ele tem a vontade. É a vontade que vai fazer ele, vai impulsioná-lo ao trabalho. É a vontade que vai fazer com que ele seja um médium trabalhador. Né? Então, ele não pode dizer, não, eu sou médium e agora está tudo bem. Não, ele precisa ter vontade para alcançar essa mediunidade. A mediunidade não aparece do lado, não. Tem que ser trabalhada, exercitada, né? Para não ser aqueles médiuns ostensivos que a gente não pode nem descrever, né? Tipo assim, Chico Xavier, né? Vidência, audiência, mas isso são missionários, tem um trabalho bem mais, tarefas muito mais adiantadas, muito mais, já vem com tarefas já que programadas, né? Para o seu trabalho aqui na Terra como encarnado. É um instrumento que, para a comunicação se faça, não é fonte geradora da mensagem. Então, ele é somente um instrumento. Ele opera entre espíritos encarnados e espíritos encarnados. Então, ele pode ter esse trabalho com um ou com o outro, não é? É o servidor e cabe-lhe fazê-lo com dignidade, fidelidade e honestidade. Então, essas são as características de um médium, segundo Emílio Miranda, que faz com que, então, o desenvolvimento das faculdades mediúnicas, né, não sejam credenciais de espiritualidade, mas apenas o melhor meio de servir. Não é porque a gente é médium, que somos médiums, que nós vamos, então, ser superiores aos demais. Infelizmente, algumas casas espíritas colocam alguns médiums em pedestais, né? O que não devia ser nem considerado. Ok? Muito bom. Bom, agora, essa mediunidade, né, ela pode... Jorge, posso tirar uma dúvida? Pode. Quem está falando? É Caroline. Caroline, tá. Eu não estou vendo aqui, Caroline, por isso que eu perguntei. Pode falar. Tá. Por exemplo, você falou que o médium ele não tem qualidades superiores, assim, né? E, por exemplo, o que acontece muito na minha família, por exemplo, assim, comigo, com meu pai, se a gente não está em atividade mediúnica, é como se a gente ficasse muito vulnerável a esses espíritos esses espíritos que não são evoluídos, entendeu? E aí é como se você não está praticando ou fazendo alguma coisa voltada para a mediunidade ou voltada para a casa espírita, todo comportamento, toda a questão de saúde mental, de saúde física, ela é alterada. Aí eu pensei assim,
se isso se deve à qualidade inferior do médium, por exemplo, se a mediunidade ela é para que a gente evolua moralmente, eu entendo que é como se assim, se não seguir a Deus ou a Mamon, entendeu? Se você não está de um lado, você acaba adoecendo do outro. E aí eu estou entendendo que não sei se no caso, sim, eu entendo que é como se a gente tivesse a mediunidade para superar essa inferioridade moral, entendeu? Bom, você já falou, já respondeu. A mediunidade é para superar a nossa dificuldade moral. Mas preste atenção, a mediunidade é neutra. Ela é neutra, certo? Você é que usa ou dirige como você bem entende, é a sua vontade. Eu falei ali, né? Pode ser para um lado ou para o outro. Você pode fazer ou não fazer, depende da sua vontade. Vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, em que Kardec pergunta como o homem pode melhorar, se não é? E resposta é se conhecendo um pouco melhor. Né? Quando não trabalhamos em nós as nossas dificuldades, quando nós evitamos de entrar no nosso processo evolutivo, né? Psicológico, psíquico, na verdade, né? Nós evitamos conhecer as nossas dificuldades, nossos defeitos, então nós simplesmente nos entregamos a essas entidades, porque eles se sintonizam conosco e nós, então, estamos, né, dentro dessa relação. Estamos sendo influenciados por eles. Então, tu está me dizendo que fora da casa espírita vocês têm influenciações em casa, dificuldades, isso causa certos danos, não é verdade? Olha como está o teu lar. Fazemos evangelho no lar? Como é que nós estamos no processo de conhecer-nos melhor, de respeitar mais os outros, de entrar em condições, né, de conciliação em todos os processos da casa? Né? Isso tudo é um trabalho que tem que ser feito dentro daquilo que nós acreditamos, né, que pode nos auxiliar a doutrina espírita. O homem, a doutrina espírita veio para melhorar o homem, para nos ajudar a melhorar, nos ajudar a progredir. Então, a faculdade mediúnica é só um instrumento. Nós podemos não praticar a mediunidade e sermos plenos em nós mesmos, fazendo coisas que, de interesse geral, nos coloque dentro de um processo de servir, de ajudar, de buscar melhorar a cada dia. Né? Vendo a dificuldade do outro, nós vemos a nossa dificuldade, procuramos melhorar, procuramos nos ajudar, nos auxiliar. Existem profissionais que para nos ajudar também, né? Psicólogos estão aí para isso mesmo, para nos encaminhar, para nos trazer a nossa realidade espiritual, a nossa realidade emocional, para que possamos, então, tratá-la e podemos, então, condicionalmente a isso, não entrar nos desequilíbrios que chamam, sintonizam com que esses irmãos estão sempre presentes. Mostrei aquela escala para você, né? Se você desequilibra, você está sendo influenciada por alguma entidade. Estamos constantemente em relação com eles. Estão presentes em todos os momentos de nossa vida. Por isso, falou Jesus, vigiai e orai. A vigilância requer um processo desgastante de autoconhecimento. Se eu sou um cara orgulhoso, quando me vem a atitude em relação ao outro de mostrar que eu sou melhor, você fala para si mesmo, lá vem ele, bobalhão, orgulhoso, querendo se mostrar. Né? Começa a perceber, e aí sim você se cala. Puxa vida, eu estou entrando no mesmo erro que eu tenho constantemente. Começa, então, a buscar reconhecer em você os seus defeitos, as suas dificuldades, e assim afastar aqueles que querem utilizar seus defeitos e dificuldades para fazer as confusões, os desequilíbrios. Né? Então, a doutrina espírita ela é rica em condições para auxiliar as pessoas a mudarem. O importante é que nós precisamos não nos basear em centros espíritas. Nós precisamos nos basear
em estudo, em trabalho, consciente do que nós estamos fazendo, né? Busca apoio. Nós temos vários trabalhos lindos de Joana de Ângeles que nos auxiliam nessa questão da mediunidade, nessa questão das relações entre nós, das nossas relações, inter-relações, a própria relação conosco mesmo, né? Isso tudo, então, é um trabalho que a doutrina espírita nos entrega, nos dá de presente. Quando não conseguimos por nós mesmos, vamos procurar aqueles que nos ajudam. Ok? Respondi a tua pergunta? Sim, obrigada. De nada. Então, gente, ela pode ser confundida com certas psicopatologias, né? Ou com síndromes, né? Então, no capítulo 18, né, item 221 do Livro dos Médiuns, Kardec procura, por perguntas e respostas, mostrar para nós, né, que a mediunidade não causa mal nenhum, pelo contrário, né? Ela simplesmente é neutra no seu processo. Nós fazemos com ela o que nós quisermos, conforme a nossa vontade. Então, está lá nesse capítulo a seguinte questão. Mediunidade não é uma doença, ou tem capacidade de gerar doenças, né? Simplesmente, né, ela pode se assemelhar a estados patológicos quando a pessoa não tem seu controle, quando é um médium ainda que não tem a sua experiência. Então, ela pode ser detectada por características especiais, às vezes confundidas com síndromes ou psicopatologias. Mal-estar de sabor, inquietação e transtorno depressivo, né? Podem ser, né, causadas, né, pela mediunidade. Você está sensível, falei, né? Mediunidade, o médium é sensível e impressionável. Então, qualquer coisa, um acidente, um problema de casa, uma perda importante, pode causar inquietação, né? Pode causar um transtorno depressivo, certo? Não necessariamente você sendo médium. Mas se você é médium, isso vai causar um dano maior, vai te impressionar muito maior, porque você é impressionável, certo? Exaltação da personalidade, sensações desagradáveis do organismo, podem também ser questões, né, da mediunidade, mas não necessariamente seja. Porque se você já é uma pessoa exaltada, né, se você é médium, você vai ser muito mais exaltado ainda. Porque aí você vai juntar a sua exaltação com aqueles que querem que você quebre tudo, que você faça uma bagunça, né? Certo? Você vai ser influenciado para aumentar esse processo. Antipatias injustificáveis, animosidade mal disfarçadas, em decorrência da assistência virtual do que é objeto. Então, nós precisamos atentar para essas questões. Nós precisamos, por isso Jesus falou, né? Nós precisamos caminhar com o outro, respeitando o outro, vendo o outro como nós mesmos. Amar o próximo como a nós mesmos. Essa é uma questão importante, que tem que ser tratada constantemente por nós. Deixa aqui. Tá. Certo? Eu queria ver se podia fechar os microfones, mas eu não estou entendendo, não estou achando aqui o coisinha do microfone, não. Muito bem. Bom, aqui na bibliografia, tá? Eu coletei, então, alguns distúrbios, né, que seriam associados à mediunidade de prova. Certo? Lembram-se que nós falamos na primeira aula sobre mediunidade de prova? O que é mediunidade de prova? Estão lembrados? Todos nós aqui, eu acho que a maioria que estão aqui, a sua mediunidade é de prova. Isso é, nós pedimos para sermos médiuns, para que possamos usá-la de forma a melhorar, a enxergar os nossos defeitos, as nossas dificuldades e trabalhar com elas com mais facilidade. Cada vez que você traz a comunicação de um sofredor, se você não se espelhar naquele sofredor que usou do seu poder, da sua arrogância para prejudicar o outro, né? Nós estamos, então, no lado errado. Tá? Precisamos aprender com aqueles aos quais nós trazemos a comunicação.
Então, todos nós, a sua maioria, somos médiuns de prova, né? Aqueles que trouxeram de outras vidas processos difíceis, né? Processos difíceis para serem resolvidos agora. Então, na área física, né? Na área física, os médiuns que não trabalham, ou que não estudam, ou que não buscam o seu aprimoramento, né? Podem ter dores no corpo sem causa orgânica, né? Eu diria assim, aquelas mialgias, né? As pessoas sentem muita dor no corpo inteiro. Sabe por quê? Vai no médico, não sabe por quê, né? Muitas vezes as pessoas não estão trabalhando com certa, não estão usando, né, o seu processo, né, mediúnico, né, de forma com que ela possa, então, né, não ter esse processo de dor, suas causas orgânicas, não é? Cefaleias, né? Problemas de sono, insônia, pesadelo, pavor noturno, taquicardias, colapso periférico, né? Isso é disfunção circulatória, né? Então, são questões que nós podemos dizer que possam ter sintomatologia em relação à mediunidade, mas não que sejam devidas à mediunidade, tá? Nós já trazemos em nós esse processo e com a mediunidade se acentua, porque nós somos mais sensíveis e mais impressionáveis. Muitas vezes, por uma bobaginha de uma dor, a gente pensa que vai ao médico, mas é só uma dor de cabeça, a gente vai correr para o médico, né? Porque é impressionável, porque aquela dor de cabeça pode ser um câncer, pode ser um tumor, então tem que correr para ver o que é, né? É muito comum de ver isso aí, ok? No comportamento psicológico, né? Os médiuns são ansiosos? Os médiuns são ansiosos. Fobias variadas, perturbações emocionais, muito comum, né? Muito comum. Inquietações íntimas, pessimismo, desconfianças generalizadas, sensações de presenças imateriais, sombras, vultos, vozes, toques, que surgem inesperadamente, certo? Então, são distúrbios associados à mediunidade própria. Não digo que todos eles vão acontecer com vocês, ou que será normal acontecer. Não, não é normal acontecer, tá? Isso acontece quando o médium está desequilibrado, quando o médium não está buscando o seu eixo, o seu equilíbrio, a sua segurança mediúnica, né? Falar nisso, tem um livro lindo chamado Segurança Mediúnica, do Milanês. Então, quem quiser ler, adquirir, é muito bom, né? Essa questão, então, da nossa segurança nesse processo mediúnico é o que nos dá a base para melhorar, para mudar, para ser melhor. Tá bom? Próximo aqui, então. Aqui fala Kardec, no capítulo 17, da formação dos médiuns, que é muito difícil, e não temos meios para diagnosticar, né, que alguém tenha mediunidade. Se você chegar numa casa espírita e alguém disser, não, você é médium, desconfie. Não existe isso, né? Os sinais físicos que as pessoas tomam por indícios, nada tem de infalíveis. E só existe um meio de comprovar a existência da mediunidade, se você tem faculdade mediúnica ou não. É experimentar. Por isso que as casas espíritas têm os cursos da mediunidade, e no curso da mediunidade nós temos as reuniões mediúnicas de estudo, em que, então, nós vamos experimentar se essa realmente faculdade, nós possuímos ou não essa faculdade ostensiva, ou que possamos trabalhar como intuitiva ou inspirada. Depende, então, somente da experiência. Por isso que eu digo, gente, como falar de mediunidade, né? Nós precisamos saber o que estamos fazendo, tá? Precisamos saber onde agir e como agir com a mediunidade. Cada um traz em si o germe, isso aí, Manuel. Cada um traz em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium. Tais qualidades existem em graus diferentes, e seu desenvolvimento depende das causas que não são controladas pela vontade. Olha só, cada um de nós traz em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium. Isso é, nós buscamos a mediunidade e nós temos condições de assumi-las, sim,
Porque Deus não dá um fardo mais pesado que nós não possamos carregar. Ditado popular, né? E fala o Cristo, né? Que ele não dá carga pesada para a gente. Não amarra a gente no processo de função que possamos fazer, né? Não. Se nós viemos como os médiuns, é porque nós temos qualidades para que isso aconteça. Agora, precisamos desenvolver essas qualidades. Como eu falei anteriormente, não é? Buscar o nosso autoconhecimento, buscar ajuda no processo do conhecimento, para que possamos, então, usar essa faculdade de uma forma tranquila, equilibrada, não é? Desenvolvê-la utilizando, né, processos que nos auxiliem em nosso crescimento individual. Nós já passamos nosso horário um pouquinho, né? Então, nós terminamos a representar a matéria hoje. Se tem alguma pergunta, eu vou encerrar agora o trabalho com a prece, tá? E depois, então, quem quiser fazer perguntas, fique aqui na sala para a gente poder, então, conversar. Beleza? Para quem precisar sair, já passamos 7 minutos do nosso horário. Aqueles que precisarem sair, possam sair, então. Ok, gente? Combinado? Então, vamos fazer a prece de encerramento do nosso trabalho de hoje. Vou pedir a vocês, então, que mentalizem, nesse momento, né, um guia espiritual que vem em nome de Jesus. Pode ser um anjo, pode ser seu anjo guardião, pode ser qualquer guia espiritual que você queira, né? Aquele que, em nome de Jesus, vai te abençoar nesse momento, no teu processo, na tua busca para o equilíbrio da tua mediunidade. Vai estabelecer esse canal, que seja um canal limpo, fluido, né? Que possa, então, estabelecer em nós, nos estabelecermos como sendo intermediários daqueles que, no plano espiritual, nos auxiliam e nos amparam. Sejamos, Senhor Jesus, esses canais, e que com esses canais possamos, então, abraçar o nosso próprio ser, crescer, evoluir. Esta é a lei. E com a tua presença, com o teu amor, saibamos aproveitar esses momentos de estudo para ganhar mais espaço em nossos trabalhos individuais. Graças por tudo, Mestre Jesus, pelo amparo que nos deu e pela permissão de fazermos esse curso. Com tua bênção, com a tua proteção, encerramos atividades no dia de hoje. Que assim seja. Perguntas? Comentários? Eu tenho outra pergunta. Apenas gratidão, mas vou ficar para ouvir as perguntas. Ok. Ok, Caroline. Fala, Caroline. Pensando no corpo fisiológico assim, da mulher, na biologia da mulher, quando a mulher está, por exemplo, com alterações hormonais, ou está num dia assim, vamos ser mais claros, a questão, muito volume na menstruação, aí tem toda aquela coisa sintomática. Quando vai para a reunião mediúnica, quando está nessa condição, a pessoa vai do mesmo jeito ou é melhor ficar mais reservado? Olha, Caroline, a questão orgânica, ela é muito pessoal, né? Tem pessoas, como tu disseste, que estão, por exemplo, na TPM, né? Na menstruação, né? Mulheres sentem muito mal, sentem muitas cólicas, dificuldade. Né? Então, é recomendável que ela fique em casa, né? Porque ela vai sentir mal. Ela não vai produzir o trabalho como deveria. A sua concentração não vai estar muito boa, né? Então, é importante que ela fique em casa, que ela se recolha nesse momento, né? Fora isso, se a pessoa está num período menstrual
ou, por exemplo, outra questão que falaste aí, né, relativa à saúde, não é? Se estiver bem, não há por que não estar no trabalho. Não há motivo para não estar no trabalho. Tá? Depende, então, de cada um. Né? Ok? Muito Ô, Jorge. obrigada. Oi? Ô, Jorge, Uma pessoa que tem um desenvolvimento orgânico que propicie bastante assim, a mediunidade, que ele tenha facilidade em incorporar os espíritos, mas ele não tem características de moral e intelectual muito elevada. Ele pode receber espíritos evoluídos? Pode. Pode, né? Pode. O problema, só, Leonardo, é o seguinte: depende o porquê e o motivo para eles se comunicarem. A comunicação mediúnica é de lá para cá, nunca daqui para lá. Certo? Se uma reunião mediúnica, tá, só tem aquele médium para dar comunicação, vai ser aquele médium. Uhum. Se ele é o médium mais apto para a comunicação, vai ser aquele médium. Tá? Agora, se tiver alguém mais, assim, com a moral mais trabalhada, a pessoa mais equilibrada no processo, vai ser esse outro, entendeu? É porque, normalmente, o espírito, quando incorpora no indivíduo, ele vai interagir com o dialogador, né? O dialogador vai conversar com ele, tentar apaziguar, aquela coisa toda. Mas eu também achava isso, eu só queria perguntar para tirar a dúvida. Né? E não influi, Não. né? Olha só. Tá me falando, pelo que eu entendi da tua pergunta, se um espírito com categoria mais elevada, não é? Quiser passar uma mensagem. Certo. Essa é claro. O dialogador não vai interferir. Não, porque às vezes vem um espírito incorpora ali, porque é um espírito que, embora tenha uma evolução, ele é um espírito que está em sofrimento. Aí, então, com o dialogador, ele vai... Então, não é um espírito mais evoluído, não. É um espírito sofredor. Sofredor, né? Você viu a escala nossa ali, né? Viu a nossa escala? Uhum. Quer dizer, os espíritos adiantados, né? Eles não têm essa questão de ir na mesa mediúnica para ser ajudados. Não precisam disso, não. Não, mas eu não digo que seja um espírito perfeito, coisa assim. Eu digo porque... Não. Não precisa ser perfeito, não. Não precisa ser perfeito, não. Nessa terceira As escala pessoas... aí, que tem até o 10º, né, do 6º até o 10º, né, a pessoa que tem um espírito lá na 9ª ou 10ª, e que venha um espírito que acople nele, que seja lá da 6ª ou 7ª classificação. Não, olha só, eu expliquei no começo o seguinte, que aquela escala espírita da 16ª, né, categoria ali embaixo, só aparece em mesa mediúnica se estão sofredores. Estão sofrendo, senão não aparece, não. Né? Porque eles são perturbadores, são espíritos que não estão nem aí. Entendeu? Nem são admitidos em casas de trabalho para a mediunidade, não são admitidos. A não ser que eles precisem de ajuda. E começam brincando, fazendo zoeira na mesa mediúnica, mas no final estão sofrendo, estão precisando de ajuda. Né? Então, o dialogador vai saber, vai perceber e vai ajudar. Então, qualquer comunicação na mesa mediúnica, que for a nível de auxílio do dialogador, são espíritos sofredores. Tá? Não tem espírito bom que vai aparecer em mesa mediúnica para ser atendido. Não precisa. Ele vai dar a comunicação dele, vai dizer, meus irmãos, a reunião está assim, está assado, está precisando de ajuda. Mas ele não vai não vai precisar interagir com o dialogador. Ok? Certo, tá bom. Obrigado. Então, Obrigado. essa é a diferença. Tá? Então, o dialogador precisa falar com o espírito que está precisando de ajuda. Quem não está precisando de ajuda, ele vai somente passar uma mensagem. Aí é outra coisa. Tá bom. Qualquer médium pode ser, então, o intermediário, se há necessidade. Ivone Pereira contava o seguinte, que no tempo que ela trabalhava lá no Rio, os médiuns tinham um barzinho na frente. Né? Antes de começar a reunião, o pessoal lá bebendo cerveja, comendo tira-gosto, começava a reunião, o pessoal ia para a sala de mediunidade trabalhar. Todo mundo bebendo,
Entendeu? Os espíritos não passavam a mensagem? Passavam sim, por quê? Porque só tinha aquilo mesmo. Tá? Claro que para eles é muito ruim usar um médium que esteja alcoolizado, o médium comeu carne, né? É muito, mas só tinha tu, então vai tu mesmo. É assim mesmo que acontece. Tá? Tá bom, meu amigo. Obrigado. Hoje não acontece mais, não. Ok, essa, vai lá. Gostaria apenas de lembrar a todo mundo que está aqui, médiuns ou não médiuns, atuantes, médiuns que possam apenas ajudar os médiuns ostensivos, que trabalhem ou que querem se candidatar ao trabalho mediúnico, que o Departamento de Mediunidade da União Espírita Macaense, há muito pouco tempo, aprovou um regulamento que orienta as casas espíritas a respeito de várias situações de como o médium deve se portar, como deve ser a reunião, como é que deve ser o tratamento do dialogador com as entidades. Então, peçam nas suas casas, ou peçam à União Espírita Macaense, através da nossa irmãzinha Lívia, que está até aqui conosco, que é lá da Livraria Idalina Meirelles, uma cópia desse regulamento. Eu acho que todos nós devemos ler, não é nada muito longo, nada muito difícil de entendimento. O nosso irmão Jorge Medalha e mais alguns irmãos comigo, trabalhamos por muito tempo, Tatiana Lucas, Miriam Benjamin, esse regulamento, obtendo várias orientações da Federação Espírita, várias experiências dos próprios dialogadores, coordenadores de mediunidade de várias casas aqui em Macaé, e criamos o nosso regulamento, que tem até soluções para muitas das nossas dúvidas que estamos tirando aqui, mas é importante que a gente que está aqui, né, assistindo, participando desse trabalho, complemente pelo menos com o regulamento da nossa União Espírita Macaense para o Departamento de Mediunidade, para as casas que fazem trabalhos mediúnicos e os médiuns ostensivos ou não, que trabalham ou que queiram trabalhar. É só isso para lembrar a todos aí. Ok, obrigado. Temos mais perguntas? Medalha. Oi, Esther. Eu gostaria de tirar uma dúvida, mas é mais com relação ao curso. Porque antes da pandemia, o curso ele era presencial, né? Era um curso mais longo e tinha essa questão que o senhor citou hoje da parte prática, né? Prática entre aspas, né? Que não é prática. É prático, sim. E como o nosso curso hoje ele é online, nós vamos ter essa segunda parte ou vai ser feita de forma online? Como que vai ser essa questão? Isso me gerou uma dúvida. Eu vou discutir com a Tânia. Como estamos abrindo as casas espíritas, estão abrindo novamente, né? Pode ser que haja possibilidade de a gente fazer esse curso sair de ser online e ser presencial, né? Aí a gente pode fazer a parte prática também. Ah, sim. Tá? Sim. Eu só vou, então, esperar aqui, com que as casas possam atender o público, não é? E, então, a gente pode fazer essa parte presencial, com certeza. Até podemos fazer, em vez de mais online, fazemos tudo presencial, a parte que é teórica e a parte prática. Sim, sim. Tá ótimo. Obrigada. Não, nada. Aí nós perderemos o pessoal que está lá nos Estados Unidos. Lá. Não, Mariana, a gente faz a parte teórica online e a parte prática não online, é claro, né? Não vou abandonar o pessoal que está longe, não. Não vai fazer isso, não faça isso. Não sou malvado, não, Mariana, pode deixar. Estou só lembrando essa pessoa aí que fez essa questão, levantou essa questão. Não, Mariana já estava pensando nisso, É importante, que se as casas voltarem a abrir atividade normal, não tem por que não fazermos a parte prática também, entendeu? Sim.
Então, a gente faz a parte teórica lá na casa, tem o Wi-Fi, né? Né? Pode fazer essa parte online e pode fazer a parte prática, pô, não tem problema nenhum. Ah, entendi. Isso não impede a gente. Eu posso fazer aqui em casa, como lá na casa espírita, eu vou fazer a mesma coisa, né? A parte Entendi. teórica, né? Ok? Entendi. O pessoal que está lá fora participar online e a gente lá participar presencial. Isso mesmo. Isso mesmo. Entendi. Certo? Certo. Vamos esperar o que vai acontecer. Sim. Eu acho que já acabou aí, né? Questão. Podemos, então, se não tem mais perguntas, não é? Vamos, então, nos despedir, não é verdade? É isso Agradeço, aí. então, a presença de vocês, todos aqui presentes, e vamos, então, até o próximo dia, na próxima terça-feira que vem, se Deus quiser. Tá bom? Boa noite, gratidão. Boa noite. Deus, boa noite, gente. Obrigado. Ele com certeza vai Boa querer. noite. Com certeza. Se Deus quiser. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Mariana. Fica com Deus.